Irmão Lincoln, que saudade, rapaz. Faz mais de 3 dias que eu não lhe vejo. É realmente 2 domingos, né? Mas estamos aqui, viu? Sejam bem-vindos à casa do Senhor, nesta manhã preciosa. Hoje é o nosso domingo de ceia do Senhor. E realmente eu estou há 2 domingos sem vir pela manhã, porque estamos fazendo uma campanha aqui de 40 dias de oração, às 5 horas da madrugada. É transmitido pelo Instagram meu, de 5 até 5h50, às vezes 5h55. Uma campanha de fundamentos da palavra, oração e seguido de jejum. Tem sido esse o propósito de 40 dias. E este propósito é pela igreja, por toda a igreja, todos os membros. Eu me propus a orar por cada um de vocês, por cada um que congrega aqui, que cultua, que dizima, que entende o princípio da honra, da autoridade, que serve, que se voluntaria, os pastores, os músicos, os ministérios. Tem sido este o nosso propósito, de gerar e construir uma igreja sadia, saudável. E assim, nesses 2 últimos domingos, eu realmente estive ausente por conta da exaustão mesmo do corpo. Quando a gente segue um ritual, um ritmo assim, exige às vezes da gente um bocado de energia mesmo, energia que a gente tem que produzir para atender, para falar, para pregar, para estar ali. Mas hoje eu não poderia estar ausente. Vamos ficar de pé, gente, vamos fazer uma oração. Amém. Glória a Deus. Em Jesus, vivendo cada dia. Em Jesus, em Jesus, em Jesus. Bota aí no começo, bota no início do hino. Vamos cantar essa canção, amém? Em Jesus, vivendo cada dia. Em Jesus, alegria. Em Jesus, em Jesus, desfruto a paz de Deus. Em Jesus, na rocha. Em Jesus, no homem incomparável. em Jesus, no Deus Tão adorável. em Jesus, o mal não temerei. Em Jesus, A graça é infinita. Em Jesus, ó bênção. a bênção inaudita. Em Jesus, minha alma. Minha alma é bendita. Em Jesus, eu tenho salvação. Em Jesus, não
o mal e a morte. Em Jesus Estou firmado e forte. em Jesus, meu barco rumo ao norte. Em Jesus eu sempre hei de vencer. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Bendito seja o seu nome para sempre. Estamos na tua presença nesta manhã, 10 de março. É a nossa primeira reunião oficial do dia. E hoje, Senhor, é a ceia do Senhor. É a mesa do pão e do vinho que nós vamos participar. Estamos aqui na tua presença e diante de ti nos encontramos para te render honra, glória e louvor. A cada uma das pessoas que já estão aqui conosco ou a caminho da igreja ainda, sejam alcançadas, abençoadas, ministradas. Cada uma das vidas que hoje participarem deste culto sejam inundadas do teu amor, da tua salvação, do poder e da autoridade do teu reino. Cada um de nós, Senhor, possamos hoje provar mais uma vez da tua bondade entre nós. Agora recebe, aceita, como cheiro suave, a nossa oferta de vida, de gratidão, as nossas ofertas de generosidade, as nossas ofertas de dízimos, as nossas ofertas de louvores. Recebe a nossa vida, Senhor, aceita a nossa vida, que nós tenhamos assim um encontro real contigo, Pai, que a tua bênção ela seja derramada sobre o nosso coração. Cada um de nós que aqui estamos nesta manhã, sejamos assim amadurecidos, muito fortalecidos e orientados para vivermos a tua palavra. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Santo é o Senhor, santo é o Senhor, santo é o teu nome, Senhor. Santo é o teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, que vidas hoje sejam curadas, homens e mulheres sejam sarados, sejam impactados pelo poder do teu Espírito Santo. A graça que temos recebido e também a graça pela qual nós transmitimos, fala conosco, Senhor, e toca em nós. Em nome de Jesus, manifestado seja aqui o poder do teu Espírito Santo. Na tua presença a gente adentra e a gente te pede perdão pelas nossas falas, pensamentos, pelas atitudes, por gestos, por comportamentos, por tudo aquilo que não tem sido motivo de louvor para o Senhor. Mas nos enche da tua graça, Senhor. Nos enche da tua vida, Senhor. Nos enche do poder do teu Espírito Santo. Nos enche, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nos enche do teu Espírito Santo nesta manhã. É o que eu te peço e te agradeço. Amém, amém e amém, Senhor Jesus. Aleluia. Em nós uma canção que flui do coração de Deus.
desejado das nossas almas, nossa paz em meio às dores. Tens todo o poder, tens tudo o que sou, tens o universo em tuas mãos, tens todo o louvor, toda a devoção. Então cantaremos a ti. Toda a glória seja dada ao nosso Deus, pois teu trono é eterno e inabalável. Quem poderá vencê-lo e quem poderá se comparar a ele? Não há ninguém como nosso Deus. Não há ninguém como nosso Deus. Não há ninguém como nosso Deus. Em nós uma canção que flui do coração de Deus. O som da nossa voz, palavras de louvor ao Rei. O desejado das nossas almas, nossa paz em meio às dores. Tens todo o poder, tens tudo o que sou, tens o universo em tuas mãos, tens todo o louvor, toda a devoção. Então cantaremos a ti. Toda a glória seja dada ao nosso Rei, pois teu trono é eterno e inabalável. Quem poderá vencê-lo e quem poderá se comparar a ele? Não há. Toda a glória seja dada ao nosso Deus, pois seu trono é eterno e inabalável. Quem poderá vencê-lo e quem poderá se comparar a ele? Não há ninguém como nosso Deus. 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 Na beleza da tua santidade,
Te adoramos em espírito e em verdade, alegres por tua salvação e liberdade, nós te damos glória. Na beleza da tua santidade, nós te adoramos, Deus. Te adoramos em espírito e em verdade, alegres por tua salvação e liberdade, nós te damos glória. Na beleza da tua santidade, te adoramos em espírito e em verdade, alegres por tua salvação e liberdade, nós te damos glória. Oh, toda a glória seja dada ao nosso Deus, pois seu trono é eterno e inabalável. Quem poderá vencê-lo e quem poderá se comparar a ele? Não há. Toda a glória seja dada ao nosso Deus, pois teu trono é eterno e inabalável. Quem poderá vencê-lo e quem poderá se comparar a ele? Não há ninguém como nosso Deus. 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 Aleluia. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. aumenta, Senhor. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente.
E se eu passar pelo fogo, não temerei. Na tua fumaça de glória, eu entrarei longe do santo dos santos. Não sei mais viver. E se eu passar pelo fogo, não temerei. Na tua fumaça de glória, eu entrarei longe do santo dos santos. Não sei mais viver. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Na palavra do Senhor diz que os anjos no céu cantam sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Então, quando você for abrir tua boca para cantar Santo, 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 Senhor, mentalize que é apenas um ensaio do que estaremos fazendo no céu. Aleluia. Persegues e me abraças, me envolve em quem tu és. Teu amor é como de um pai, de um irmão, como a garra de um leão, assim como nenhum outro. Violentamente
persegues e me abraças, me envolves em quem tu és. Então vem, Como prometestes, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Então vem, como prometestes, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. então vem, Como prometestes, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Então vem, como prometestes, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Vem saltando sobre os montes de Jerusalém. Sou tua noiva apaixonada, te esperando para dançar. Vem saltando sobre os montes de Jerusalém. Sou tua noiva apaixonada, te esperando para dançar. Vem saltando sobre os montes de Jerusalém. Sou tua noiva apaixonada, te esperando para dançar. O teu nome é luz e as trevas fugirão. Não há outro nome igual. Com teu poder pra sempre reinarás. Não há outro nome igual.
andando sobre os montes de Jerusalém. Sou tua noiva apaixonada, te esperando para dançar. Só a igreja. Yeshua. Amém. Glória a Deus. Amém. Mais uma vez a paz do Senhor, bom dia. Amém. Tome o seu assento, vamos participar desse tempo precioso da palavra. Aleluia. Amém. Amados irmãos, eu estou sentindo vocês tão espalhados dentro da igreja. E eu pus uma meta que eu vou tentar unir vocês mais para a gente parar com essa ideia de ficar longe um dos outros. Os irmãos que estão desse lado, venham mais para cá, para as primeiras fileiras, para a primeira, para a segunda, por favor. Igualmente os daí, venham mais para cá. Amém? Por gentileza. A todos vocês, venham para cá, primeira, segunda fileira. Tenho certeza que o ambiente fica melhor. Sei que um domingo pela manhã nós temos um número assim bem menor, bem reduzido da noite, mas eu me cobro muito naquilo que eu vou apresentar, tá? Eu me cobro muito naquilo que eu vou entregar, porque o que eu preciso realizar e manifestar está sobre o poder da palavra, porque às vezes você prega para uma multidão enorme e apenas um recebe. De repente você prega para um número menor, mas todos recebem a palavra, né? E por me cobrar muito sobre isso, eu tenho procurado colocar o meu coração neste propósito e nesta vontade de Deus para a minha vida e para o Ministério Paz e Graça, para alcançar a vida de vocês, tá? Como eu disse no começo do culto, eu estou fazendo uma campanha de 40 dias em favor da igreja. E todos os cultos eu faço uma anotação de tudo que eu gostaria que melhorasse. Às vezes eu posso até ser mal interpretado, mas aquilo que eu vejo que fica a desejar, eu também anoto para corrigir.
Um certo dia uma pessoa chegou para mim e disse assim: pastor, eu percebo que quando eu te conheci você tinha um jeito de pregar e hoje parece que você mudou. Eu digo: porque eu me corrigi, porque eu tive a coragem de todas as vezes que eu pregar a palavra, me trancar dentro da sala e me assistir pregando. Você sabe o que eu comecei a fazer? Eu comecei a ir para aí, aonde você está, porque você recebe, e você recebe aquilo que você ouve. Se aquilo que você ouve não te agrada, não corresponde com a sua necessidade, você não vai receber. Talvez você vai escutar, mas não vai receber. Então eu comecei a me julgar, a me observar, a me analisar. E aquilo que eu acho que de repente, que eu me olho, que eu vejo que eu preciso melhorar, eu vou lá e melhoro. Seja na postura, seja na entonação, seja na forma de entregar a palavra, mas também, sobretudo, buscar algo de Deus. Para ter o que entregar para a igreja é fundamental, porque um pastor não pode subir no altar sem ter uma palavra para o povo. É melhor que ele nem suba, porque quando eu falo de mim, eu não curo, não liberto, não inudo os corações, mas quando eu falo de Jesus, aí a história é diferente, a coisa é diferente, né? Então, curve a sua cabeça comigo, eu quero fazer uma oração antes de falar de Jesus, tá bom? Ore comigo agora. Pai santo e querido, em nome de Jesus, eu levanto a minha voz em oração e pelo Teu Espírito Santo, eu te peço agora a Tua presença e a Tua confirmação para aquilo que vamos falar. E aquilo que eu for entregar, toque o coração de cada um aqui. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Fala conosco nesta manhã e nos leva a um nível mais alto, a um nível pelo qual é este que o Senhor deseja que nós alcancemos. Através da Tua palavra, seja o nosso entendimento agora inundado, abrilhantado, e que essa palavra entre de verdade dentro da gente. Em nome de Jesus. Eu quero, Senhor, a Tua palavra, eu recebo a Tua palavra e eu almejo por esta palavra que me edifica. Em nome de Jesus. Amém e amém e amém. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 4. Eu quero falar sobre uma visão de Paulo que ele enxergou no Novo Testamento e ele transmitiu para nós esta sua visão de vida. E aí, quando a gente tem este entendimento de Paulo, a gente vai lá nas Escrituras e encontra respostas para o que Deus tem para a nossa vida, para o que o Senhor quer nos entregar. Amém? Primeira Coríntios, capítulo 2, versículo 4, Paulo disse: a minha pregação, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasivas, de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Vou ler novamente. Paulo falou: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Para quem sabe, ou para quem não sabe, Paulo era um homem de uma cultura bem elevada para a sua época. Paulo era um poliglota, porque falava vários idiomas. Paulo era um homem de uma formação acadêmica bastante elevada de sua época, e ele tinha no seu vocabulário e no seu currículo todas as prerrogativas para
se dar, para se relacionar com reis, com príncipes, com governadores. E ele sabia lidar com toda classe de pessoa. Paulo era um homem muito preparado. E a grande prova da preparação acadêmica de Paulo, o preparo que ele tinha de conhecimento isso é tão provado nas Escrituras, que ele foi o maior escritor do Novo Testamento, né? Com várias epístolas. Mas mesmo com toda esta capacidade, com todo este conhecimento, com toda esta formação acadêmica que Paulo tinha, ele também revela em várias epístolas que ele tinha capacidade de se sentar com todo tipo de pessoa. E ele se fazia de tudo para conquistar a todos. Então ele sabia descer a um nível mais baixo, como também subir a um nível mais alto. Paulo conseguia dialogar ou ter diálogo com todas as classes sociais. E isto fez com que Paulo alcançasse o máximo de números de pessoas para Cristo Jesus. Porém, ele não se utilizava de toda esta formação, de todo este conhecimento, para que, através do que ele conhecesse, usasse de ferramentas, de palavras persuasivas, de formas humanamente falando, para conquistar as pessoas. Paulo diz aqui que a sua palavra e a sua pregação era uma palavra e uma pregação com demonstração do Espírito e demonstração de poder. Com isto aqui, a gente começa a entender que Paulo sempre se preocupava em levar Jesus às pessoas pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito Santo e pela manifestação dele por onde ele passava. Isto diz que Paulo levava a sério e ele cria nos milagres, nas maravilhas, na libertação, na cura, na transformação de pessoas pelo poder de Deus. Porque não é sobre o tanto quanto eu conheço sobre os humanos, mas é o tanto quanto eu conheço sobre Deus. Isso vai fazer toda a diferença, porque o tanto que eu conheço de Deus vai alcançar os humanos, certamente, sem sombra de dúvida. Paulo, ele falava aqui de um evangelho poderoso, de um evangelho libertador e de um evangelho de milagres. Porém, nós aprendemos muito que o evangelho é sobre salvação. Isso foi o que nós aprendemos, pregar o evangelho, salvar vidas, mas muitas pessoas ficaram apenas na salvação. Eles não acessaram níveis mais altos, eles não saíram da etapa da salvação. Algumas pessoas hoje vieram à igreja no horário que estava chovendo, e acredito que na hora que você desceu do seu transporte, da sua condução, da porta da igreja até entrar dentro dela, alguns pingos de água vocês levaram, sim ou não? Sim ou não? Mas quando você entrou dentro da igreja, você não se molhou mais, beleza? Foi isso mesmo que aconteceu? Obviamente você estava no tempo aberto, a chuva estava te pegando, mas quando você entrou para dentro do templo, então você foi salvo da chuva. A chuva não te acessou mais, não respingou mais em você, então você foi salvo da chuva. Quando nós não conhecemos a Jesus, nós estamos no meio do tempo, sujeito a tantas coisas, a tantos riscos, e inclusive o de perder a salvação. Mas Deus abriu uma porta, e quando Ele abriu a porta da salvação, a gente entrou por ela. Só que muitas pessoas não saíram da porta, elas estão abrigadas na porta da salvação, mas elas não entraram para dentro. Assim também como muitas pessoas entram para dentro da igreja e diz, eu vou assistir um culto. E elas vêm todos os domingos, às vezes até na quarta-feira, outras vezes em algumas outras reuniões da semana. Mas elas vêm à igreja, elas se assentam, assistem o culto, faz o seu louvor, ouve a pregação, faz a sua oferta e volta para casa. A semana passa
e ela cumpre todo o seu ciclo de trabalho, de responsabilidades, de compromisso, e na outra semana volta ao culto novamente. E assim, vem domingo pós domingo, mês pós mês, ano pós ano, e elas nunca saíram deste ciclo de cultos. Está na igreja, assiste o culto, vai para casa, passa a semana, vem para a igreja, assiste culto, volta para casa, passa a semana. E esta se torna a vida cristã destas pessoas. Elas não conseguem crescer, evoluir, não conseguem, provar algo novo e diferente de Deus na sua vida. Aliás, tem pessoas que até para evangelizar, até para falar de Jesus para alguém tem dificuldade. É incrível como semanalmente eu recebo ligação de pessoas que dizem: pastor, gostaria que você fosse orar por fulano porque está doente. Gostaria que você fosse orar por fulano porque está com opressão ou depressão. Gostaria que você fosse orar por fulano. E a impressão que eu tenho é que quando eu recebo essas ligações, essas pessoas estão dizendo para mim: pastor, você é mais poderoso do que eu, você tem mais comunhão com Deus do que eu, você tem mais intimidade com Deus do que eu, você tem mais unção com Deus do que eu. E aí eu me pergunto o que fez com que esta pessoa não acessasse essa comunhão, esse poder, essa autoridade e este conhecimento. Estão sempre na zona da dependência de alguém maior, de alguém de um nível maior, de alguém de um conhecimento maior e de uma graça maior, quando a todos nós foi dado o mesmo poder. Jesus, quando disse lá em Mateus 28:18, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, ele não disse que estava transmitindo esta autoridade aos pastores, mas ele disse que estava transmitindo esta autoridade a todos que crescem nele. Então você precisa entender que a questão não é sobre quem tem mais, é sobre o que eu tenho. O que você tem, aonde você chegou, que nível você alcançou. E olha bem para mim, olha para mim, até quando você vai ser apenas um crente de banco? Até quando você vai ser daqueles que só vem à igreja, assiste culto e volta para casa? Qual é o destino que estamos dando à nossa vida como filhos de Deus, se nós não conseguimos demonstrar o Espírito? Volta lá em 1 Coríntios 2. Até quando viveremos um ciclo pelo qual não conseguimos demonstrar Espírito e poder nas nossas vidas? O Senhor nos chamou para um evangelho que para muitos é apenas o evangelho da salvação. E pasmem, muitas pessoas estão na igreja mais por medo do inferno do que por perder o céu. Porque se talvez não existisse inferno, não valeria apenas pagar o preço da renúncia para o céu. As pessoas têm mais medo de Satanás do que temor a Deus. De Satanás tem medo, de vultos, de visagem, de vozes, de tantas coisas as pessoas têm medo. Mas não tem medo de pecar, de prostituir, de mentir, de roubar, de enganar, de subtrair. Não tem medo de falar mal, de perseguir o outro, de desejar o mal para as pessoas, não. Isso elas não têm medo. Elas têm medo de Satanás, mas não têm medo do seu pecado e nem da sua desobediência. Vamos a esta palavra e vamos entender uma coisa. A Bíblia Sagrada, rapaz, eu gostei dessa xícara, viu? Tá chique. A Bíblia Sagrada, ela fala a palavra salvação. A palavra salvação no Novo Testamento, apenas 42 vezes. De Mateus a Apocalipse, apenas por 42 vezes tem a palavra salvação. Porém, a palavra reino, ela tem 157 vezes. Ou seja, a Bíblia Sagrada, ela fala muito mais de reino do que de salvação. Porque salvação é a porta de entrada. Foi a porta que você entrou, você escapou da chuva, do sereno. Foi a porta de entrada. E tem gente que não vai mais adiante, não sobe níveis, porque eles queriam em Deus apenas a salvação,
não querem o seu poder, não quer a sua autoridade, não quer seus dons, não quer seus talentos, não quer seu propósito, porque infelizmente muitas pessoas não vivem o propósito de Deus na sua vida, e tudo que eles buscam em Deus é salvação. Ah, se eu estou salvo, está bom demais. É como aquela pessoa que se tiver uma chinela para calçar, está bom demais. Se tiver uma roupa para colocar, está bom demais. Nunca evolui, nunca cresce, nunca prospera, nunca avança, nunca melhora, nunca segue um curso de crescimento e níveis cada vez maiores. Jesus pregou o evangelho do reino. Mas veja só, Mateus capítulo de número 3, versículo 1. Evangelho de Mateus capítulo 3, versículo 1. João, o profeta, conhecido como aquele que batizava, naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. E aqui está a primeira expressão do Novo Testamento sobre reino. Quando a gente chega em Mateus capítulo 4, versículo 17, olha o que agora então Jesus dizia. Mateus capítulo 4, versículo 17. Daí em diante, Jesus começou a pregar e a dizer: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Então 157 vezes você vai encontrar no Novo Testamento a expressão reino dos céus, reino de Deus ou reino, e apenas 42 vezes a palavra salvação. Bem, se a Bíblia fala muito mais sobre reino, o que isto nos dá a entender? Que Deus não tem apenas a salvação para nos dar, Ele tem experiências, Ele tem crescimento, maturidade para desenvolver em nossa vida. Muito bem, o profeta messiânico, o profeta Isaías, capítulo 9, versículo de número 6, olha só o que foi que ele profetizou acerca de Jesus, lá no Velho Testamento. Isaías, capítulo de número 9, versículo 6, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o reino, porque governo aqui é reino, o reino está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e reino da paz. Príncipe da paz é reino da paz, porque ele é príncipe. Então vejamos, aqui o profeta Isaías fala que Jesus trazia sobre os seus ombros o governo, ele trazia consigo o reino. E sabe o que as pessoas têm a ideia? De que o reino de Deus é os céus, mas o reino de Deus nunca foi os céus. O reino de Deus é o governo dele nas nossas vidas. Quando Jesus nos ensinou a oração do Pai Nosso, e na oração ele disse: quando vocês forem orar, orem assim, ó: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Ele não disse assim, ó: subam para o céu, ou o céu vai descer. Ele disse: o governo, o teu governo venha sobre nós, estejamos debaixo do teu governo. Presta atenção para você não perder nada do que está sendo transmitido nesta manhã. Jesus ensinou a nós a pedirmos para a nossa vida o reino, e o reino é o governo de Deus. Para onde eu quero lhe transportar nesta manhã? É que, na verdade, o reino de Deus não é o céu. O reino de Deus é o governo dele. Em Lucas, capítulo de número 17, versículo de número 20. Lucas 17 e 20. Sabe o que a palavra diz? Presta atenção a este verso bíblico. A palavra diz assim, ó: indagado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus. Ou seja, indagado pelos fariseus sobre quando chegariam os céus na terra. Jesus vai e diz assim, ó, respondeu: o reino de Deus não vem com visível aparência,
não é sobre um lugar, não é sobre uma cidade, não é sobre um piso para pisar, mas ele diz assim, 21, o reino de Deus, nem dirão, ele está aqui ou está lá, porque o reino de Deus está entre vocês. E aqui fala de governo. Se o reino está entre vocês, Jesus estava dizendo, o governo, o reino está dentro de você. Então não é sobre um lugar, é sobre a vontade de Deus, é sobre o propósito de Deus, é sobre os níveis que Deus quer colocar na sua vida para você viver o governo dele, o reino dele, precisa estar dentro de nós. Foi isto a resposta que Jesus falou. Por quê? Porque a religião diz que o reino de Deus é um lugar, mas Jesus diz que o reino de Deus é o governo dele nas nossas vidas, é o resgatar da primeira autoridade que nos foi dado. Sim, porque o primeiro Adão, quando foi criado por Deus, ele trazia sobre si o reino de Deus. O reino de Deus estava lá no Éden. O reino de Deus era lá entre Adão e Eva, mas o pecado deles retirou deles o governo, retirou deles o reino. E eu vou te provar isso na Bíblia, que Jesus, quando veio, trouxe consigo o reino novamente, porque lá no Éden, Adão e Eva haviam perdido este reino, haviam perdido este governo sobre as suas vidas. Bem, Gênesis capítulo 1, versículo 1, vamos ler? Gênesis capítulo 1, versículo 1, para entendermos que o reino estava entre Adão e Eva. Deus colocou ali, mas foi-lhes roubado o governo, o reino de Deus, para o governo e o reino das trevas. É simples, e eu sei que muitas pessoas aqui já até ouviram eu pregar sobre isso, mas outras não. Capítulo 1, versículo 1, a palavra diz, no princípio Deus criou, ok? E o Espírito de Deus se movia, versículo 2, versículo 3, e Deus disse, haja luz, versículo 4, e Deus viu, a luz era boa, versículo de número 5, Deus chamou a luz dia, versículo 6, e Deus disse, versículo 7, e Deus fez, versículo 8, e Deus chamou, versículo 9, e Deus disse, vai indo, lá versículo 14, Deus disse, versículo 16, Deus fez, versículo 17, ou versículo de número 20, e Deus disse, e aí a gente vai indo, e quando chega lá em Gênesis 31, a palavra diz assim, Deus viu. Sempre a palavra Deus fez, Deus disse, Deus colocou, Deus viu, Deus ordenou. Gênesis capítulo 2, versículo 4. Gênesis 2 e 4. Esta é a gênesis do céu e da terra, quando foram criados. Quando o Senhor Deus, versículo 5, porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra. Versículo de número 7, então o Senhor Deus formou o homem. Versículo 8, e o Senhor Deus plantou um jardim no Éden. E daqui por diante, versículo 9, do solo o Senhor Deus fez brotar. E a gente começa a ver que agora não é Deus sozinho, mas é sempre Senhor Deus, Senhor na frente, Senhor na frente. Em Gênesis, para a gente adiantar, versículo de número 22, tem escrito assim, e da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus formou uma mulher e a levou até ele.
Vamos lá, capítulo 1, Deus. Gênesis. Capítulo 2 de Gênesis, Senhor Deus. A pergunta é, por que que ele não foi Senhor no capítulo 1? Por que que ele não foi Senhor no capítulo 1? Porque nem sempre Senhor é aquele que é dono, mas Senhor é aquele que governa. Quem aqui vive de aluguel? Só eu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Uma boa dúzia vive de aluguel. Obviamente vocês são senhores da casa de vocês, sim ou não? Mas o dono é outra pessoa. Ok? Então Deus é o dono da terra. Mas Ele colocou um senhorio para tudo aquilo que Ele criou. E para quem que Ele colocou esse senhorio? Para Adão. Ele colocou o governo. Diga comigo, senhorio é governo. Então quando Deus colocou o senhorio no homem, para ele ser senhor da terra, Deus não disse que ele era dono, mas Deus disse que era ele quem governava. Era ele quem governava sobre tudo que o dono da terra tinha criado e tinha formado. Então existia um governo que Deus havia dado ao homem, quando ele disse, o Senhor Deus formou o homem do pó da terra. E a palavra diz que quando o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou nas suas narinas o fôlego da vida, e este se tornou alma vivente, o Senhor Deus plantou um jardim no Éden, capítulo 2, versículo 8, e do solo o Senhor Deus fez brotar todo tipo de árvore, e aí a palavra diz que o Senhor fez 4 rios ali em torno do jardim. E diz a palavra que o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim para cultivar e para guardar. E a palavra diz em Gênesis, capítulo de número 2, que o Senhor Deus, quando colocou o homem ali no Éden, no jardim do Éden, o Senhor disse para este homem 3 ou 5 demandas de autoridade, de governo e de reino. Por exemplo, em Gênesis capítulo 1, versículo de número 28, Deus abençoou, Gênesis 1 e 28, Deus os abençoou e lhes disse, sejam fecundos. Primeiro nível. Segundo, multipliquem-se. Terceiro, encham a terra. Sujeitem-na. Tenham domínio sobre ela. 5 níveis de governo Deus deu ao homem para que este pudesse ser senhor sobre tudo que Deus havia feito. Ser senhor sobre tudo que Deus havia criado. Então ele disse assim, multipliquem-se. Sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra, sujeitem-na, tenham domínio, tenham reino, tenham governo, sejam senhor sobre peixes, sobre aves, sobre todo animal que rasteja pela terra. Então existia um reino ali, um governo ali, que Deus deu ao homem. O homem perdeu tudo isso. Quando ele pecou, quando ele desobedeceu, quando ele perdeu este brilho e esta dádiva. Davi, em um de seus salmos, capítulo 8, versículo 4, olha só o que foi que Davi escreveu. Salmos, capítulo 8, versículo de número 4. A palavra diz assim, Salmos 8, versículo 4 em diante. Que é o homem para que dele te lembres? Que é o homem para que dele te lembres? E o filho do homem para que o visites? Versículo 5. Fizeste-o, no entanto, por um pouco. Fizeste-os, isso era o salmista descrevendo. Fizestes o homem um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroastes. Fizestes o homem um pouco menor, ou um pouco menor do que Deus, e o coroastes.
5. E o coroastes de honra e de glória. Aí o versículo de número 6. Destes-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sobre seus pés tudo lhe pusestes. Versículo 7. Ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo. 8. As aves do céu, os peixes do mar, e tudo que percorre as veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, como é magnífico o teu nome em toda a terra. Então Deus deu governo, Deus deu domínio. Por isto o reino dos céus é um governo de Deus sobre a nossa vida. E muitos de nós conhecemos o reino apenas pela porta da salvação. Tudo que a gente está buscando é não ir para o inferno. Mas Deus quer que você acesse muito mais do que a salvação. Deus quer liberar sobre a sua vida um poder, uma autoridade, uma graça tão grande para dar sentido à tua história, para dar sentido à tua vida, para dar sentido ao teu ministério. Por exemplo, Jesus é chamado na Bíblia de o último Adão. E é por isso que Jesus tinha consigo o poder e a autoridade sobre os peixes. Sabia que Jesus tinha poder sobre os peixes? Um dia tinha que pagar um imposto, e Pedro chega para ele e diz: Senhor, sabes, nós temos que pagar o imposto e não tem dinheiro. Jesus diz assim: vai lá, pesca. Agora você vai lá, vai ter um peixe. Quando você jogar lá o anzol, o peixe vai vir, vai morder a isca, e aí você pega o peixe e vai ter uma moeda na boca dele. Porque Jesus tinha domínio sobre os peixes. Jesus tinha domínio sobre o mar. Como que ele tinha domínio sobre o mar? Porque um dia ele estava no meio de uma grande tempestade, o barco ia a pique, e ele disse: mar, para, vento, aquieta-te. Era governo. E aquele mesmo governo que Jesus trazia sobre os seus ombros, ele tinha dado a Adão e a Eva lá no Éden. Mas perdeu-se por causa da descrença, da desobediência. Sabe, amados, muitas pessoas dizem assim: pastor, por que a Bíblia fala de tantos homens santos e poderosos no passado? Estes homens não existem mais? Existem. A questão é que as pessoas não creem o suficiente. Então o reino de Deus não é sobre o que eu conheço, é sobre o que eu creio. E eu preciso crer sobre isto. E é por isto que hoje eu estou a pregar para vocês esta palavra. Jesus trouxe sobre si o governo sobre peixes, sobre mar, sobre vento, sobre aves, sobre a natureza. Jesus falava até com as árvores, irmãos. Ele passava e procurava um fruto. Não tem fruto? Seca. E ela tinha que secar, porque ele tinha governo sobre as árvores. A palavra dele tinha poder. 1 Coríntios capítulo 15, versículo de número 45. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45. A Escritura diz um versículo tão poderoso, pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, se tornou um ser vivente, mas o último Adão é espírito vivificante, porque Jesus veio vivificar tudo aquilo que desde o princípio Deus já havia dado aos seres humanos para eles viverem. Oi. A pergunta é a pilha mesmo lá. A pergunta é: até quando vamos ser apenas cristãos de banco? De termos uma rotina religiosa, de sair de casa, vir à igreja e voltar para casa, e não sermos quem de fato fomos chamados para ser, para vivermos governo, para vivermos autoridade do Senhor manifesta sobre as nossas vidas. Jesus sujeitava e dominava a terra. Adão perdeu o domínio por causa do pecado. Adão perdeu o reino. Perdeu o reino. Ele continuou frutificando? Continuou.
continuou multiplicando? Continuou. Continuou enchendo a terra? Continuou. Mas Adão perdeu o sujeitar e o dominar. Dos 5 níveis de reino e autoridade sobre a terra, ele perdeu 2. Obrigado, filho. Perdeu o sujeitar e perdeu o dominar. Por quê? Gênesis capítulo 9, versículo de número 1. Gênesis 9 e 1, a Bíblia diz: Deus abençoou Noé e os seus filhos, depois que houve o dilúvio. E quando eles foram salvos do dilúvio, o Senhor Deus disse assim, ó: sejam fecundos, multipliquem-se e encham a terra. Deus retirou o domínio, Deus retirou o sujeitar, porque o reino de Deus é pleno em nós, quando nós governamos, sujeitar e dominar. Agora ele só era fecundo, ele só multiplicava e só enchia a terra. Para que a autoridade de Deus estivesse sobre o homem, era necessário que este vivesse como profético, vivesse como sacerdote e que se dedicasse por completo a uma vida tão plena e tão devota daquilo que lhe era revelado ao coração. Agora ele já não dominava mais, agora ele já não sujeitava mais, porque o domínio significa autoridade. Domínio é exercer autoridade, é ter influência. Estar sobranceiro é exercer domínio e autoridade. Dominar é ter poder. Mas quando a palavra ela nos revela sobre o sujeitar, a palavra revela sobre sujeito, dependente ou obediente. Isto indica que Deus nos chamou para que pudéssemos tornar a terra obediente a nós, sujeitas a nós, assim como tudo era sujeito a Jesus. Jesus falava e tinha que acontecer. Aquieta, Mar, seca a árvore, porque ele tinha este poder de sujeitar e era obediente. Você algum dia pensou que Deus deu isso ao homem e ele perdeu? Óbvio que a gente não vai sair pela rua dizendo assim, seca, dá fruto. A gente não vai sair aí pelo mar, traga aqui moeda para mim. Mas a palavra fala sobre governo. Você sabe o que foi que Jesus disse? Se vocês tiverem fé naquilo que é o meu reino, e vocês disserem, havendo necessidade, daquilo que é o impedimento, essa montanha, lança-te ao mar, sai da minha frente, porque eu preciso passar. Há uma necessidade que eu atravesse aqui. A Bíblia diz que Jesus falou que a montanha vai ser transportada. Isso é governo, isso é domínio. Jesus disse isso. Agora a gente não vai sair por aqui, né? Serra da Pacatuba, sai do meio. A gente não vai desmanchar a nossa Guaramiranga, não é verdade? Não tem necessidade, é muito boa. Mas a palavra diz que quando nós estamos vivendo a plenitude do governo do Senhor na nossa vida, a gente vive o incrível. E eu volto a perguntar, até quando você vai ser só aquele crente de banco? Eu vou perguntar outra coisa, bem mais profunda, para levar você a pensar. Está fazendo sentido a tua vida cristã? Está fazendo sentido a fé que você está exercendo? Está fazendo sentido a palavra de Deus em tudo aquilo que a palavra é liberada? Está fazendo sentido? É, pastor, eu nunca tinha pensado por esse lado. E o problema? Está em Deus ou está em você? O problema está na palavra ou está em você? Ah, não, eu não quero mais saber disso aqui porque isso não tem sentido. Não! É sobre a decisão que eu tenho que tomar, é sobre a decisão que eu tenho que crer, é sobre aquilo que eu quero me tornar através da palavra. E eu tenho dito isso a vocês, eu estou buscando e eu creio que Deus está transformando tudo em mim. E Ele está transformando na vida daqueles que estão recebendo esta palavra.
Sabe, Josué, quando viu Elias cheio da unção, ele disse: eu quero esta unção, porque ele se sujeitou àquela autoridade, ele se submeteu àquela autoridade. Vamos adiante. Ao percebermos que em Noé ficaram apenas os níveis de frutificar, multiplicar e encher a terra, perdeu-se o sujeitar e o dominar. Jesus então restaura este governo. Vejam que Jesus disse: se eu expulso demônios pelo dedo de Deus, realmente é chegado entre vós o reino de Deus. Porque quando Jesus diz: se eu expulso demônios pelo dedo de Deus, é porque é chegado em vós, ou no meio de vós, o reino de Deus, conforme está escrito em Lucas 11:20. Tem pessoas que se diz salvas. Ah, eu sou salvo. Eu sou salvo. Eu olho para... Ixi, hoje eu passei a acular. Tem gente, ainda tem crente com essa mentalidade. Vocês acreditam? Ainda tem crente com essa mentalidade que ele passa em vixe. Hoje eu vi acular o irmão, está desviadozinho, está no inferno. Pronto. A pessoa que está se julgando, está no céu, está colocando outro no inferno. Você sabe qual é o sentimento que eu tenho? Aquele que julgou está mais no inferno do que de repente aquele que está ali aparentemente pensando que está caído ou fraco. Quem somos nós, irmãos, para colocar alguém no inferno? Quem somos nós para condenar alguém? Quem é você para dizer que o outro é indigno? Quem somos nós? Governo não é sobre isto, JP. Governo não é sobre isto. Sabe, esta semana uma pessoa chegou para mim e disse assim: pastor, eu queria fazer um pedido a você. Diga. É porque eu vi que o senhor colocou um menino para pregar na igreja essa semana, e quem tinha que pregar era o senhor. Aí eu disse: um dia eu fui menino, e eu só estou onde estou porque algum pastor acreditou em mim e me deu a oportunidade para eu chegar aonde eu cheguei. E se Deus está me usando para dar oportunidade aos meninos, é porque Deus quer levantar meninos para pregar o reino dele, o evangelho dele, e inundar vidas de poder. Aí eu aproveitei e disse logo assim, para completar, na próxima semana vai ser outra menina, vai pregar de manhã, vai pregar de noite. Sabe o que eu estou fazendo isso? E eu estou crendo que Deus está levantando uma geração de pessoas que estão se entregando para fazer coisas maravilhosas para Jesus, coisas preciosas para Jesus. Um dia desse eu coloquei a Esther para dar uma palavra de oferta. Você sabe o que foi que eu ouvi? Pessoas dizerem assim, pastor, eu nunca tinha visto uma autoridade, uma graça, uma leveza tão grande como eu vi naquela menina. Eu louvo a Deus porque os pastores desta casa todos comungam comigo do mesmo sentimento, de ver o que Deus está fazendo, do que Ele está realizando, porque é isso que eu desejo na vida de cada um de vocês. Vivermos a manifestação de algo poderoso e transformador de Deus. Tem pessoas que se dizem salvas, mas elas não fazem absolutamente nada além de vir à igreja. Eu vou repetir. Tem pessoas que se dizem salvas e elas não fazem absolutamente nada além de vir à igreja. Você expulsou um demônio hoje? Você curou um enfermo? Você pregou o evangelho? Jesus disse: ide, pregue o evangelho, e estes sinais vão acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes,
Se alguma coisa mortífera beber, não lhes fará dano algum. Porão as mãos sobre os enfermos e serão curados. Jesus não disse assim: olha, ide, pregue o evangelho para as pessoas serem salvas, e elas vêm para a igreja, fica sentado e vai embora, e vem para a igreja, fica sentado e vai embora. Jesus disse: formem e levante uma igreja que tenha movimento de reino e governo de reino. Então Deus quer levantar você para curar, para libertar, para sarar. Deus quer levantar você para falar em novas línguas. E eu lhe digo: ninguém tem o poder para deter você, para parar você e dizer que você não pode, e dizer que você não tem, e dizer que você não é, porque o reino de Deus é um reino de vivificação. Isto quer dizer que se Adão errou, Adão pecou, Deus está dando a você o Espírito de Jesus Cristo, que é o Espírito de vivificação, perdão, remissão, nova criatura, ousadia, poder e intrepidez. Aleluia, aleluia. Até quando seremos daqueles que apenas assistem o culto, faz uma oferta e retorna na outra semana? Não faz nada no reino. Não existe governo, não existe governo, não existe sujeitar, não existe dominar, não existe profetizar. E a pergunta é: você está feliz assim? As pessoas estão vendo Jesus nas tuas roupas? As pessoas estão vendo Jesus no teu corte de cabelo? As pessoas estão vendo Jesus porque você coloca uma Bíblia debaixo do braço e vai para a igreja? Ou as pessoas estão vendo Jesus porque você toca nelas, porque você ora por elas, porque você fala do amor de Deus? As pessoas estão pensando que o reino de Deus é aparência. Foi isso que os fariseus disseram: Senhor, quando é que vai vir o teu reino? Jesus disse: o meu reino não é de aparência. Mas foi pregado durante muitos anos que a igreja é verdadeira, né? Aquelas irmãs, aqueles irmãos, aquelas pessoas que é isso? O reino de Deus não é aparência. O reino de Deus é domínio, é poder, é movimento nas nossas vidas. Se tem uma coisa que a gente precisa, irmãos, é viver toda esta manifestação e toda esta glória de Jesus Cristo na nossa vida. Mateus capítulo 28, para a gente finalizar. 28 e 18. Jesus, depois de ressuscitado, nos diz algumas palavras. Ele já havia sido morto, agora ressuscitado, era a sua aparição. E ele se aproximou dos seus discípulos e disse a eles: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Autoridade. Autoridade. Um certo centurião chegou para Jesus e disse: eu quero apenas uma palavra, porque eu sei o que é autoridade. Basta apenas uma palavra. Se tu me deres uma palavra, um milagre vai chegar lá na minha casa. Jesus se maravilhou com a fé daquele homem, porque ele disse: eu sei o que é ter autoridade. Porque quando eu digo a um servo vai, ele vai, quando eu digo vem, ele vem. Então, se tu mandares uma palavra, aquele homem entendeu o que era sujeitar. Tem pessoas que quando vai orar pelo um doente, um enfermo, eles oram assim: Senhor, meu Deus, meu Pai, o Senhor sabe, né? Aquela oração sem fé. Senhor Deus, tu sabes, né, Senhor? Se o Senhor quer, né?
Se o Senhor quer, o Senhor pode, né, Senhor? Como que diz assim, se o Senhor também não quer, eu também não quero, não. Cadê o domínio dessa oração? Cadê o poder dessa oração? Não se ora com ousadia, não se pede com ousadia, não se expulsa. Ô Senhor, em nome de Jesus, tira esse demônio de perto de mim. Não tem gente que ora assim? Senhor, eita Senhor, não quero nem olhar, que eu estou com medo. Olha o domínio desses crentes. O grande mestre aqui está aqui. E é isso que a gente mais vê nas pessoas. Está fazendo sentido isso para a sua vida? O reino de Deus é domínio, é sujeição, é crer, é movimento. O reino de Deus é poder. Paulo disse, é espírito e é poder. O reino de Deus é maravilhas, é milagres e é manifestação de Deus. Sabe, eu vou dizer aqui uma coisa para vocês. Tudo, Paloma, tudo que a gente faz no reino de Deus é um exercício. É um exercício. Nos mostremos menos dependentes e sejamos cheios de toda a plenitude de Deus. E hoje em dia a gente vê muitas pessoas que são assim, muito dependentes. Eu dependo tanto daquela irmã que ora por mim, eu dependo tanto daquele irmão. A gente tem que amar os irmãos, a gente tem que gostar de estar com eles, a gente tem que amar, orar junto. É tão bom a gente ouvir uma palavra de edificação. Mas a graça do Senhor, Ayrton, tem que estar sobre a nossa vida. A vida de Deus tem que estar sobre as nossas vidas. A graça de Jesus tem que estar sobre as nossas vidas. Fiquem de pé em nome de Jesus. Pai nosso, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita. Terra como é No céu, deixa o céu descer na terra como é no céu, deixa o céu descer. Pai nosso, Pai nosso nos céus, santo é o teu nome, teu reino buscamos, sua vontade seja feita. Você está com o seu cálice na mão? Pega ele aí. Como és no céu, deixa o céu descer na terra como é nos céus, deixa o céu descer.
Aleluia, Jesus. Tentaram te parar. E talvez você diga que foi alguém que se levantou na sua vida ou contra você. Mas nunca é sobre alguém, é sobre um espírito. O demônio entrou na serpente e a serpente enganou Eva. Mas a grande verdade é que mesmo Eva tendo sido enganada, o homem não havia sido enganado. Por que o homem não havia sido enganado? Porque o homem sabia que não devia comer. Ele sabia que não deveria comer, mas ele desobedeceu. Porque ele foi o que? Influenciado. Muitos dos nossos pecados e desobediências são influências. Fomos influenciados, fomos levados, fomos movidos. Nunca fomos enganados. Eu fui enganado. Não, fomos influenciados. Influências perverteram a nossa mente, o nosso coração. A palavra de Deus sempre foi revelação para nós. A palavra de Deus sempre foi luz para o nosso caminho. E a gente escolhe santificar ou pecar, acertar ou errar. Qual é a escolha que vamos fazer? Nas suas mãos está o pão e o vinho, elementos que representam a vida daquele que veio para nos vivificar. E agora, como igreja, celebrando a ceia do Senhor, a Escritura diz: eu recebi do Senhor o que lhes entreguei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. E tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vocês. E tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. E semelhantemente também, depois de cear, pegou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Bebam isso todas as vezes em memória de mim. Porque quem come deste pão e bebe deste cálice anuncia a minha vinda. E esta ceia de hoje é a restauração da tua vida, é a restauração do teu propósito, é a restauração do teu chamado, é a implantação de uma visão que você precisa ter, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, eis aqui o pão, e nós te damos graças por ele. Assim também como eis aqui o cálice, Senhor, o sangue da nova aliança no teu sangue, a nova aliança no teu sangue. E o Senhor nos ordenou nos alimentar disto, porque isto é o teu corpo, isto é o teu sangue que foi por nós entregue para a remissão de pecados e para retorno do reino em nós. E eu vou comer este pão, Senhor, junto com a igreja, porque o Senhor nos ordenou comer de toda a tua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. A carne que foi rasgada e que foi partida por nós, em nome de Jesus. Podemos comer todos juntos, em nome de Jesus.
Este é o cálice da nova aliança. Façam isso todas as vezes que beberem em meu nome. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, nós bebemos o cálice da nova aliança no teu sangue. Podemos todos juntos beber o vinho. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Participamos desta ceia. No nome de Jesus, nós te agradecemos pela tua vida em nós, pelo teu amor em nós, pela tua dádiva em nós, pela tua fidelidade em nós, para conosco. Abençoa esta tua igreja, Senhor, com toda sorte de bênção. Seja consagrada toda esta igreja em nome do Senhor Jesus. Vidas sejam saradas e curadas. Aonde há uma dor em você agora, aonde há uma inflamação, aonde tiver apertos no teu peito, aonde tiver feridas emocionais no teu interior, sensações de perca, de rejeição, de abandono, sentimentos de vazio. Se você se sente tão distante, receba hoje o abraço da vida de Jesus Cristo. E eu te abençoo em nome de Jesus. Eu te abençoo em nome do Senhor Jesus. Que a bênção do Senhor seja sobre você, em todo tempo, em todo momento. A graça do Pai, a graça de Jesus, a graça seja convosco. O amor de Deus, a consolação do Espírito Santo seja sobre vocês, em todo tempo, em todo momento, em todos os dias. Acesse o reino de Deus, acesse toda a plenitude do Senhor, acesse todo o poder no Espírito Santo, acesse toda a autoridade do Senhor. Eu te abençoo em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém.